livro de 1 Coríntios, no capítulo 10. Na verdade, nós vamos iniciar a leitura no capítulo 9, no versículo 24, e vamos estender até o versículo 13 do capítulo 10. Eu vou fazer essa leitura, peço aos irmãos que me acompanhem. Não sabeis vós que o que corre no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa que perece, nós, porém, para ganhar uma coroa que durará para sempre. Portanto, corro, não como indeciso, combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e me recuso a servir tanto, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Deus, porém, não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, essas coisas aconteceram como exemplo, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Nós não vos façais idólatras, como algum deles, como está escrito: o povo assentou-se para comer e a beber, e levantou-se para farrear. Não nos prostituamos como algum deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não tentemos ao Senhor como algum deles também tentaram, e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Todas essas coisas lhe aconteceram como exemplos, e foram escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não nos veio sobre vós tentação, senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Podem tomar assento? Aleluia. Irmãos, eu me encontro bastante satisfeito em Deus, pelo motivo de estar na casa dele, né? E poder cultuar ele mais uma vez. Isso, irmãos, é sempre motivo de gozo, de alegria, de satisfação da alma, nos repousarmos em Deus, na casa dele, para adorar o seu nome. O livro que nós acabamos de ver são as recomendações de Paulo à igreja que estava em Corinto, né? E dentro dessas recomendações que Paulo vai trazer para Corinto, ele faz uma analogia muito interessante ao comparar o evangelho, as pessoas que compõem a igreja, como homens que correm no estádio. Ele faz uma comparação com as pessoas que lutam, né? E ao fazer essa comparação, ele fala, né, no versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira para que alcanceis. Ele faz uma analogia a respeito da corrida, dos atletas que compõem o estádio. Todos eles, ao iniciar na jornada na corrida, né, eles têm um objetivo, e é isso que os motiva a continuar correndo. Esse é o gás que faz com que eles se disparem na linha da... e faz com que eles venham a ter todo o percurso, que eles dão o melhor de si para chegar no final e levar o prêmio. Então nós vemos que Paulo, ele faz uma analogia a esses atletas, né? E diz assim: os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio.
correi de tal maneira que alcanceis. É a recomendação de Paulo. E ele vai também trazer uma outra analogia a respeito daqueles que lutam, né? Ele vai falar assim, ó: todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa que perece, nós, porém, para ganhar uma coroa que durará para sempre. Irmãos, existe uma peculiaridade do atleta, tanto daquele que luta, tanto daquele que corre. Eles são atletas que têm um objetivo. Eles entram na batalha com o anseio de ganhar, com o anseio de vencer. E por isso eles se dão o melhor de si, para poder sair dali vitoriosos, para alcançar o objetivo. Não é? E é nesse quesito que nós devemos nos comparar aos atletas. Nós devemos atrelar na jornada com um objetivo. Nós devemos caminhar com Jesus e ter dentro de nós o anseio de alcançar a recompensa, o anseio de chegar lá no final, porque nós sabemos bem que isso, no contexto em que nós estamos vivendo, se trata de uma jornada, se trata de um longo caminho a qual nós entramos a trilhar. E nessa jornada nós não podemos deixar de lado o nosso propósito, o porquê nós estamos caminhando, o porquê nós estamos andando com Jesus, o porquê nós acordamos, viemos à igreja e nós cultuamos a esse Deus. Todos nós temos um propósito. Os propósitos nossos é estar um dia morando com Deus. Ele tem reservado para mim e para a sua vida uma coroa incorruptível de glória. E nós não podemos nos esquecer dessa promessa. Correi de tal maneira para que alcanceis. Essa é a recomendação de Paulo. Eis, vocês estão inseridos numa batalha onde vocês têm que dar o seu melhor, senão vocês não ganham, senão vocês não vão vencer. Aleluia. E não é diferente na nossa vida, irmãos. O atleta, quando ele se embrenha num jogo de futebol ou até numa corrida, ele vai com o objetivo de dar o melhor que ele tem. Ele vai até onde ele não aguenta para alcançar o objetivo dele, para alcançar uma recompensa que é corruptível, uma recompensa que passa logo, o troféu que logo todo mundo vai esquecer. Se eles vão alcançar uma coisa que passa e não volta mais, se eles vão alcançar uma coisa que acaba, dão o seu melhor, como nós, sendo filhos de Deus, tendo uma promessa tão grande como essa, nós havemos de não nos doar da forma que eles se doam. Como não preparar da forma que eles se preparam? E é disso que Paulo está falando. Correi de tal maneira para que alcanceis. Se eles lutam para uma coroa que é corruptível, nós que estamos lutando por uma coroa que é ainda mais verdadeira e valiosa, nos devemos lutar ainda mais e nos dar melhor ainda o nosso vigor. E é interessante porque ele não acaba por aqui. Ele vai falar a respeito dos seus antepassados. Ele vai falar a respeito dos pais da fé, né? A respeito daqueles homens que saíram do Egito e se embrenhavam numa jornada até Canaã. Olha, irmãos, é tão simples. Eles saíram do Egito com o objetivo de chegar em Canaã. O que significa Canaã? Canaã significa a promessa de Deus para a vida deles. Era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra que o Senhor havia preparado para os seus filhos. Todos saíram do Egito com o objetivo de chegar em Canaã. Não é verdade? Todos saíram do Egito. O deserto não era para ser morada. O deserto era para ser caminho, percurso. O deserto era só um meio de chegar na promessa. Mas o que acontece? Eles saíram do Egito. E no meio do caminho, no meio da jornada, quando passaram no deserto, o propósito não era mais presente na vida deste povo. Alguns queriam voltar para o Egito, outros murmuravam porque não tinha cebola, outros reclamavam do sol, que não tinha água. Ei, esqueceram do propósito. Irmãos, e caminhar sem propósito faz com que você caminhe erroneamente, caminhe em vão.
linha sem expectativa de chegada. Irmãos, imagina, uma caminhada desmotivada. Era a caminhada desse povo. Murmurando, reclamando, blasfemando contra Deus. O propósito havia se deixado no deserto. Perderam o propósito. O propósito acabou. Agora eles caminhavam automaticamente. Mas não tinha mais aquele anseio, aquele desejo de chegar. Eles não sonhavam mais com a terra que manava leite e mel. Eles só olhavam para o redor e viam a circunstância. Eles só olhavam para aquilo que estava ao seu redor, que era um monte de terra e tribulações. A visão deles foram limitadas à situação que eles estavam vivendo. E como isso também se faz real na nossa vida, irmãos? Não podemos esquecer do nosso propósito, do porquê estamos aqui, do porquê cultuamos a esse Deus, o que nos motiva a estar aqui. Não podemos nos esquecer da promessa que o Senhor tem feito para nós. Não promessas que se limitam a esse campo terreno, a essa matéria física. Nós não podemos esquecer da promessa que o Senhor fez para nós, que é maior do que qualquer coisa em nossa vida. Que é muito maior do que aquela casa feita de tijolo que logo você vai embora e vai ficar por aí. É muito maior do que aquele carro que logo vai ficar velho e vai se deteriorar com o tempo. É muito maior, irmãos, do que tudo que você pode imaginar. É uma coisa que não acaba, é incorruptível, dura para sempre. É gozo, é santidade de Deus para a nossa vida. Estar presente na casa dele, junto dele, lá no céu que ele tem preparado para nós. Uma terra muito especial. Não perca o propósito, irmão. Faça como um atleta que entra para ganhar, que ele dá o máximo. E quando ele está já cansado, quando ele não consegue mais andar, ele fala assim: eu vou me doar um pouco mais, eu vou caminhar um pouco mais, eu vou dar o meu máximo, ainda que eu não chegue primeiro, mas eu quero chegar lá. Aleluia! Talvez você não seja o melhor dos seus irmãos, ei, mas dê o seu melhor e isso é o suficiente. Glória. Talvez você não tenha a melhor voz para cantar, ei, mas dê o seu melhor no louvor e isso é o suficiente, irmão. Talvez você não é o melhor daqui nessa noite, aleluia, mas você tem o seu melhor para oferecer para Deus, e é isso que Ele quer de você, é isso que importa, aleluia. Doa o seu melhor, como um atleta faz no estádio, corra como se você tivesse um anseio inconstante de chegar na presença de Deus. Não desista no meio da caminhada, ei, não esqueça do propósito, não faça como aqueles que estavam no deserto, que olhavam ao redor e via só tribulação. Ei, tenha uma visão ainda mais longe, ei, seja capaz de compreender aquilo que Deus tem para a sua vida. Escute, a fé é uma coisa que ninguém compreende. Sabe por quê? Porque ao olharmos para a fé nós aprendemos que a fé é esperar aquilo que você não vê, que você não pode tocar, com certeza. Não, você está entendendo? Não é talvez, é com certeza. Eu creio na promessa de Deus na minha vida. Eu creio naquilo que Deus tem para minha casa. Eu sei o que Deus tem na minha vida, o ministério que Ele tem para mim. Escute, isso não é um porventura aconteceu, um acaso da trajetória humana, é a certeza das coisas que se esperam, é a certeza daquilo que tem para mim e para a sua vida, é a certeza que a palavra de Deus não perece no deserto, mas ela vai te acompanhar até chegar em Canaã, e mesmo que lá esteja o gigante, mesmo que lá haja muralhas, creia em Deus, porque Ele há de manifestar na sua vida o que Ele prometeu. Aleluia!
Ele te tirou do Egito, Ele vai te fazer chegar em Canaã. Aleluia! E Paulo diz assim, olha, é o mesmo povo que passou no meio do mar vermelho. É o mesmo povo que viu a nuvem de Deus acompanhando ele para que o sol não consumisse ele vivo. É o mesmo povo que contemplou o maná caindo do céu. É o mesmo povo que viu Deus livrar ele da mão de Faraó. Aleluia. Esse mesmo povo que vivenciou o que ninguém nunca mais vivenciou na presença de Deus, é eles mesmos que vão ser sepultados no deserto e vão deixar de lado a promessa de Deus. Meu Deus. Ei, olha para trás. Olha para trás e veja o que Deus fez na sua vida. Como é real a presença dele na sua vida, irmão. Como que Deus fez, como Ele tem feito, como Ele já manifestou a glória dele, como Ele abriu o mar vermelho quando você pensava que não tinha mais solução, como Ele mandou maná no deserto quando você achava que ia morrer de fome, como Deus Ele tem cultivado, como Ele tem regado, como Ele tem te ajudado, como o cuidado dele tem sido na sua vida, irmão. E agora nós vamos nos limitar à situação que nós estamos vivendo, esquecendo do Deus que servimos. Ah, mas está difícil. Faça como o atleta. Está difícil, está doendo, mas eu quero chegar no final, porque eu sei da recompensa que me aguarda. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Se tornou um povo sem propósito. Se tornou um povo que caminhava blasfemando, caminhava murmurando. O anseio de chegar já não era mais presente no coração deles. Queriam até voltar para trás. Queriam reduzir a escravidão. Que isso? Que isso? Fizeram do deserto a sua morada. Trocaram o deserto por Canaã. Meu Deus. Tudo isso, irmãos, porque a sua visão só era capaz de compreender aquilo que estava diante dele. Ei, enquanto você estiver com a sua visão limitada a compreender só aquilo que está na sua volta, só aquilo que está à sua frente, você não vai ter anseio de chegar no final. Você não vai ter desejo de alcançar a promessa, porque a sua visão vai te desmotivar. A Bíblia nos diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós iremos para o monte se transpassar para o outro lado, e isso aconteceria. É bem verdade que muitas das vezes o monte que está na nossa frente, ele nos impossibilita de ver o que está atrás do monte. Nos impossibilita de contemplar aquilo que Deus tem para nós. Mas se você tiver fé, Deus clarear a sua visão, Ele vai abrir os seus olhos espirituais para ver o que Ele tem preparado para você, o que Ele tem preparado para a minha vida, o que Ele tem preparado para todos nós. Na verdade, esse povo, além de viver sem um propósito, eles mudaram o foco. Eles se desviaram do foco principal. Eles começaram a pensar assim: nossa, estou querendo comer cebola. Trocar, irmão, a promessa por coisas simples e superficiais. Sabe o que isso fez, irmãos? Fez com que eles murmurassem. Fez com que eles desacreditassem. E Deus não permitiu, irmãos, que eles tomassem posse da promessa. Preste atenção. Não murmure. Não pare no meio do deserto. Creia naquilo que Deus tem para a sua vida, nas promessas que Ele tem manifestado para nós. Não se limite ao que você está vendo. Vá até o final. Porque certamente Deus tem algo para a sua vida. Certamente os planos dele ainda não morreram. Certamente os planos dele ainda estão ali, preparados para na hora certa ser ministrados na sua vida. Interessante que quando agora eles chegaram diante
da promessa diante de Canaã. A primeira cidade era Jericó. E Jericó vem com um objetivo. Jericó vem com o objetivo de colocar mais uma vez em prova a sua fé. Sabe por quê? Porque Jericó era uma terra boa. Jericó, ele tinha bênçãos muito grandes. Era conforme Deus havia falado mesmo. Porém Jericó tem muralha. Porém Jericó tem gigante. E dentro desse contexto, aonde Jericó estava inserido, de ser uma terra boa, mas ser uma terra muito bem protegida, de ser uma terra boa, mas ser uma terra que tinha muros muito grandes, muralhas enormes, diante desse contexto, vão ir até a cidade de 12 espias. Olha que interessante, todos eles viram a mesma coisa, certo? Eles foram e viram a mesma coisa, só que eles voltaram com visões diferentes da mesma coisa que eles tinham visto. Imagina, eles contemplaram a mesma coisa, mas ao voltarem, eles haviam declarado divergência em suas visões. Por quê? Porque eles focavam, cada um focou em alguma coisa. Ei, alguns olharam para aquela muralha e falaram assim: ah, meu Deus, não vai ter jeito. Outros olharam para o tamanho do gigante e falaram assim: ah, meu pai, não vai ter jeito de vencer esse homem não. Mas vieram dois que falaram assim: olha, é terra prometida, Deus vai nos conceder essa terra. A muralha é grande, tem gigante mesmo, mas se Deus prometeu, a terra é nossa. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Ei, irmãos, esses homens não se limitaram à muralha, não se limitaram ao gigante, eles foram ainda mais além e conheceram que Deus era maior do que tudo aquilo e que Deus havia prometido que Deus daria e Deus manifestaria no meio deles. Existia dois ainda no meio daquele todo o povo que não havia desfalecido o seu coração e guardava em si o propósito de chegada. Viram a mesma coisa, mas alguns olharam com os olhos espirituais. E eu te convido a olhar com os olhos espirituais agora. Pensa naquele problema, pensa naquela situação, mas olha agora não com o olho carnal. Ei, esquece isso. Não olha com o olho carnal, olha com o olho espiritual. Faça uso do teu olhar espiritual nessa noite. Não pensa no tamanho do problema, mas pensa no tamanho dos teus erros. Pensa naquele que te proveu, naquele que de outras formas te susteve, naquele que de outra maneira te trouxe o resgate, te trouxe o socorro, te trouxe a presença dele na hora imediata que era necessário, daquele que nunca deixou você passar fome, daquele que nunca deixou você perecer, daquele que sempre te regeu, sempre te cuidou de você e não deixou você só. Ei, comece a olhar isso. Mudaram o propósito, viviam sem propósito. E no versículo 6, Paulo vai recomendar à igreja de Corinto: olha, não cobiceis coisas más, não sejais idólatras, não vos façais idólatras. Deus poderoso, aleluia. Paulo está dizendo: ei, não mude o foco, não mude o propósito, não seja idólatra. Quando ele fala idólatra, ele está se referindo a tudo que nós colocamos em lugar de Deus. É tudo que nós adoramos em primeiro lugar. Talvez você, quando ouve essa palavra, você imagina logo numa estátua de escultura ou numa coisa semelhante. Mas eu quero te dizer que tudo que você coloca em primeiro lugar na sua vida, a não ser Deus, é uma idolatria. Talvez você tenha sido idólatra e não sabe. Você tem idolatrado o homem, você tem idolatrado o dinheiro, você tem idolatrado o bem material. Talvez tudo isso tenha tomado o lugar de Deus no seu coração, e isso tem feito com que você venha perder o propósito na caminhada. Às vezes nós idolatramos até o problema, irmão. Sabe por quê? Porque nós colocamos o problema no lugar de Deus. Em vez de confiarmos e esperarmos no Senhor, nós olhamos para o problema como o Senhor da nossa vida. Nós conformamos com o problema e dizemos: é isso mesmo, eu não valo nada e o problema vai me dominar. Nós aqui
aquietamos o nosso coração e decidimos servir o problema e não a Deus. Não perca o foco, não perca o propósito. Se pergunte nessa noite, o que você tem feito aqui? O que te motiva a estar aqui nessa noite? O que faz com que você esteja aqui? Se nós servimos um Deus, irmãos, a qual nós pregamos, que é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que provém, um Deus que cura, um Deus que faz, nós devemos guardar o propósito no nosso coração das promessas dele. E Paulo vai continuar desenrolando o capítulo. No versículo 6 ele fala: não codiciemos as coisas más. No versículo 22 ele vai dizer assim: ou provocaremos o ciúme do Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? É o que eu sempre tenho dito, irmãos. Deus, Ele tem ciúme de nós. Imagina isso. Deus, Ele te ama tanto que Ele não abre mão de você, irmão. Deus, Ele quer tanto ter uma intimidade, um relacionamento com você, que Ele não quer te perder para o mundo nem para o problema. Ele não quer que você perca os olhos dele. Ele não quer que o deserto tome você dele. Ele tem ciúme. Aleluia. No versículo 24 vai estar escrito: ninguém busque proveito próprio, antes cada um o que é de outro. E no versículo 25 ao versículo 28 ele vai falar a respeito da consciência. Não é? Ele vai falar assim: comei de tudo que se vende no mercado sem perguntar nada por causa da consciência. Pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiser dizer: comei de tudo que se puder diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Se contudo alguém vos disser isso, foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Consciência digo, não a tua, mas a do outro. Pois o que há na minha liberdade ser julgada pela consciência de outro. Ele fala sobre a consciência, sabe por quê? Porque no versículo 22 ao versículo 33 ele vai falar a respeito da liberdade cristã. E preste atenção, a liberdade cristã que Paulo vai nos falar aqui, ele vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E ele estreita um pouco ainda quando ele fala assim: olha, talvez aquilo que é lícito, né, aquilo que você não compreende, né, a Bíblia nos fala que é pecado, mas escandaliza o irmão, não faça, por causa da consciência. Aí ele fala assim: consciência minha? Não, a consciência do outro. Porque nesse tempo aqui, comer carne de porco, para alguns, era escandaloso. Entende? Então o que ele falava? Ei, você pode até comer, mas se você comer, for escandalizar o seu irmão, não coma. É dessa forma que ele diz. Por quê? Aí ele vai continuar dizendo. No versículo 24 ele fala assim: não busque o próprio proveito. E no versículo 31 ele vai dizer assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer isto para a glória de Deus. Fazer isso para a glória de Deus. E é interessante que uma vez eu vi uma ministração, as pessoas perguntavam para o ministro o que era errado e o que não era, né? Perguntas do tipo: ver filme de terror é pecado, pastor? Ô pastor, fazer uma tatuagem é pecado? Usar um brinco é pecado, pastor? Ô pastor, é pecado eu pintar meu cabelo? E ele usou assim a seguinte resposta: ei, a Bíblia fala assim: façais tudo para a glória de Deus. Será que nós temos vivido assim? Para a glória de Deus? Ou será que nós temos desviado o propósito da coisa? Será que nós temos atendido ao anseio do nosso coração e temos desviado o propósito? Porque o propósito da nossa existência é adorar o nome do Senhor. Foi dito aqui pelo irmão dele que Deus, ele criou o ser humano. E quando ele cria o ser humano com um objetivo, irmão.
O objetivo que Deus cria o ser humano é para que o ser humano viva para a glória dele. Não para render glória a si mesmo. Deus não estava criando um semideus. Ele estava criando uma criatura. Estava chamando ela de filho, para que essa criatura reconhecesse a soberania dele. Deus não estava criando alguém para ser exaltado, aclamado pelas nações. Deus estava criando um ser que era inferior a ele, para que ele vivesse em favor da sua glória. E esse pastor falava assim: uma forma muito clara de você saber se isso é ou não é pecado, se isso agrada ou não a Deus, é você imaginar Jesus do seu lado. É imaginar Jesus do seu lado e você praticando aquela tal coisa que você tem dúvida se é pecado. Ei, você acha que ver um filme de terror é pecado ou não? Preste atenção, imagina você sentado no sofá e Jesus do seu lado. Será que Jesus, ele viu o que você estava vendo na televisão? Será que Jesus te acompanharia nesse propósito que você tem seguido? Será que o que nós temos feito é realmente para a glória de Deus? Será que nós temos pensado nisso? Devemos viver desta maneira, para a glória do Senhor, para a glória dele em nossa vida, e perceber que é esse o propósito. O propósito é esse, é justamente esse. É o propósito de servir e adorar esse Deus, não pelo que ele tem a oferecer, mas pelo que ele é e pela beleza da sua santidade. Será que nós temos, que isso tem sido verdade, irmão, na nossa vida? Será que nós temos feito para a glória de Deus? Ou será que muitas das vezes nós temos feito por vaidade, para a nossa própria glória, para exaltarmos o nosso próprio nome? Como nós temos se portado diante dessa sociedade? E é isso que Paulo está falando. Se você vai fazer uma coisa, faça, mas para a glória de Deus, não buscando o proveito próprio. E no versículo 32 ele vai falar assim: não vos tornei causa de tropeço para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. É interessante que Paulo, ele dá bom testemunho. Paulo, ele dá testemunho da sua caminhada. Ele fala que ele deixou de viver para proveito próprio. Ele passou a abrir mão do seu propósito físico, do seu propósito humano, para viver o propósito de Deus na sua vida. E é por isso que em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual amou e se entregou a si mesmo por mim. Você quer um exemplo de renúncia? Olhe para Jesus. Quando ele, no ápice do seu sofrimento, no ápice da sua amargura, ele ajoelhado, orando ao Pai, ele vai dizer assim: Senhor, se possível, aparta de mim este cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Oh, Deus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Seja feita a sua vontade. É um exemplo de renúncia. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tinha uma visão muito mais ampla do que aqueles que estavam com ele. Jesus, ele compreendia muito mais longe do que aqueles que estavam com ele. Jesus, ele não tinha uma visão carnal, uma visão limitada. O propósito de Jesus não era ser rei dessa terra, mas rei de uma nação muito maior, rei de uma nação celestial, rei de algo muito mais abrangente do que isso. O propósito de Deus era diferente. Ele não olhava apenas a cruz, mas ele olhava todos aqueles que seriam salvos por intermédio da cruz. Porque se ele olhava apenas para a cruz, ele não se sujeitaria a isso. Ele só aceitou a cruz, porque através da cruz ele viu você. Através da cruz ele viu você servindo a ele, você adorando a ele, você sendo redimido pelo seu sangue. No livro de Ageu, no capítulo 1, no livro de Ageu, no capítulo 1, está escrito assim:
Assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar em vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta. Ora, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito e colhei pouco, comeis, mas não vos saciais, vestimos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário recebe para pôr no saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Para terminar, irmãos, aplicai o vosso coração em vossos caminhos. Sabe o que Deus está falando para o povo? Faça uma análise aí. Veja como tem sido a sua caminhada. Veja como tem sido o seu andar aí na terra. Será que vocês têm andado com propósito? Será que eu ainda tenho sido Senhor nas suas vidas? Sabe por quê? Porque nesse tempo, Israel, ele estava agora, quando Israel começa a pecar e viver depravadamente, a nação de Babilônia vem sobre eles e vai agora fazer de Israel um exílio. Vai pegar todo aquele povo de Israel, vai levar para o cativeiro, e a cidade eles vão incendiá-la. A cidade eles vão derrubar, vão destruir tudo o que tinha naquele lugar. Eles vão devastar todo Israel. E levou o povo que vivia ali cativo. Era um momento de desolação. Era um momento do fim para muitos. Então eles ficam cativos em Babilônia durante muitos anos. Muito tempo cativos. Muito tempo eles vão ser escravos de outros deuses. Eles vão servir, eles vão estar inseridos num contexto onde a glória do homem ia ser glorificada por intermédio do trabalho deles. Mas acontece que haverá um tempo, houve um tempo, em que Deus agora ele vai dar um basta. Ele vai tirar Israel do cativeiro. E vai levar Israel agora para voltar para o seu lar. Vai libertar o povo de Israel. Vai tirar eles da condição de escravo para novamente ter a condição de filhos de Deus. Então agora quando eles voltam para Israel, o que eles vão encontrar? Uma cidade toda acabada. Os muros todos derrubados. Só as cinzas de Israel estavam ali. E agora eles têm um propósito. Qual é o propósito? O propósito é reedificar novamente Israel. Levantar de novo aquelas casas que foram derrubadas. Fazer novamente morada. Começar agora o fundamento de uma nação civilizada. Né? Mas o que eles fazem? Eles começam a edificar. Mas eles edificavam as suas próprias casas. Eles começavam a fazer a sua própria casa. Cada um fazia a sua. As suas casas muito bem acabadas. Bonitas. Transpareciam, né, um momento de restituição. Até aí, irmãos, qual é o problema? O problema é que eles focaram tanto na sua casa, focaram tanto em fazer a sua casa bem acabada, que se esqueceram do lugar de adoração, se esqueceram da casa de Deus, se esqueceram do lugar onde eles cultuavam, que ainda estava derrubado. Então Deus vai levantar o profeta Ageu para dizer o quê? Esse povo, eles vivem dizendo: é tempo de viver em nossa casa bem acabada. E ainda não veio o tempo de edificar a casa do Senhor. E Deus ele vai ficar indignado com isso. Sabe por quê? Porque Deus libertou eles do cativeiro, não para que eles vivessem para a sua glória. Deus tirou eles do cativeiro para que eles rendessem glória ao seu nome. Mas eles voltavam do cativeiro com um propósito diferente. Pensavam em satisfazer a sua casa. Pensavam em fazer o que era para eles mesmos. E Deus vai falar assim: olha,
vocês não têm sido bem-sucedidos, vocês não têm sido bem-aventurados, vocês não têm alcançado o favor de Deus, porque vocês estão vivendo para a sua glória. O propósito de vocês estão errado. Vocês estão andando com o propósito errado. Aplicai o vosso coração em vossos caminhos, para que dessa maneira, talvez, haja a conversão, e vocês deixem de viver com propósito nessa terra, e passem a viver com propósito no céu. Também é momento, irmãos, de aplicar o nosso coração em nossos caminhos, e perceber se estamos vivendo para qual propósito. Será que nós estamos vivendo para essa limitada terra, para uma coroa que perece, como diz Paulo? Ou será que nós estamos vivendo para uma coroa incorruptível de glória? Ou será que nós estamos trilhando para a Canaã celestial, a Canaã que Deus tem para a nossa vida? Porque se nós estivermos com o propósito errado, nós vamos perecer no deserto, assim como aqueles homens pereceram. Mas se estivermos caminhando com o propósito verdadeiro, não há chuva, não há vento, não há circunstância que nos faça desviar dos caminhos do Senhor. Não há nada que nos tire da presença e da glória dele, porque a nossa casa, a nossa vida está estribada, está alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Que essa palavra possa estar no coração dos irmãos e que o Espírito Santo ele fale melhor no nosso coração.